Olá, eu sou o Guilherme Lentz. Estou aqui hoje para uma conversa sobre um assunto muito importante para todos que lidam com o texto e a comunicação, a metalinguagem. Metalinguagem é a linguagem voltada para si mesma, ou seja, a linguagem sendo usada para fazer referência à própria linguagem. Isso pode acontecer em muitas situações. Por exemplo, para efeito humorístico, é muito comum nas histórias em quadrinhos nós nos depararmos com usos da metalinguagem que trazem à tona para o leitor o fato de que aquela situação mostrada no quadrinho é uma situação ficcional, construída, artificial. Essa surpresa gera o efeito humorístico que agrada o leitor, ou em outras ocasiões, um efeito crítico abre a perspectiva de uma reflexão. O cartunista Norman Rockwell foi conhecido por suas abordagens metalinguísticas, muitas vezes retratando-se a si mesmo, construindo suas obras. Nas revistinhas do brasileiro Maurício de Souza, é comum também, em diversas situações, nos depararmos com personagens em contexto metalinguístico e usos desse recurso. No teatro e também no cinema, costuma-se fazer referência à metalinguagem com a menção à chamada quebra da quarta parede. Essa expressão traz à mente a ideia do palco como uma espécie de sala ou uma espécie de caixa limitada por quatro paredes, sendo uma delas a parede que separa o público da ação que acontece no palco. Com a quebra da quarta parede, o público é trazido para dentro da cena, incorporando assim um papel na própria execução da peça, o que destaca o fato de que aquela situação é encenada, é artificial, é ficcional. O personagem da Marvel Comics, Deadpool, de muito sucesso nos anos 2000, protagonizou uma série de filmes e uma longa coleção de histórias em quadrinhos, é conhecido por quebrar a quarta parede, ou seja, por se dirigir ao público, por mencionar o seu próprio caráter ficcional. O grande poeta Carlos Drummond de Andrade, como tantos outros, também já navegou pela metalinguagem. Em seu texto Procura da Poesia, ele faz uma profunda reflexão sobre o fazer poético, recomendando e desrecomendando ações que o poeta deve tomar e assim dando uma verdadeira aula de poesia. Ele diz, por exemplo, não faças versos sobre acontecimentos. Não há criação nem morte perante a poesia. Diante dela, a vida é um sol estático, não aquece nem ilumina. As afinidades, os aniversários, os incidentes pessoais não contam. O que pensas e sentes, isso ainda não é poesia. Penetra surdamente no reino das palavras. Lá estão os poemas que esperam ser escritos. Convive com teus poemas antes de escrevê-los. Tem paciência se obscuros, calma se te provocam. Espera que cada um se realize e consume com seu poder de palavra e seu poder de silêncio. Chega mais perto
e contempla as palavras. Cada uma tem 1000 faces ocultas sob a face neutra, e te pergunta, sem interesse pela resposta pobre ou terrível que lhe deres: trouxeste a chave? Ao nos conduzir por essa reflexão, Drummond desvenda o seu fazer poético. É como se ele convidasse o leitor para dentro de sua própria oficina, para que o leitor pudesse testemunhar o ato da criação poética. E por que fazer isso? Para a professora Samira Chalhoub, abre aspas, o poema que se pergunta sobre si mesmo e nesse questionamento expõe e desnuda a forma com que fez a própria pergunta é um poema, digamos assim, marcado com o signo da modernidade. Constrói-se contemplando ativamente a sua construção. Na visão da professora, portanto, a metalinguagem seria uma característica da modernidade. E por quê? O que os tempos modernos têm que abrem o espaço para a utilização desse recurso? O que a metalinguagem indica é a perda da aura, uma vez que desacraliza o mito da criação, colocando a nu o processo de construção da obra. Por que isso é importante na modernidade? Como se pensava o mito da criação até então? Para a professora, na tradição, a arte era algo insondável e inspirado ao poeta, e este como ser único a destilar a magia do dizer, possuído por uma magia transcendente. Então a arte era vista como algo sobrenatural, especial, transcendente. Nesse sentido, o público contemplava a arte sem dela participar ativamente. Ora, o conceito de arte transformou-se. Hoje, nós a percebemos como construída e não mais como expressão. Hoje, o público não é mais passivo, pode ser incorporado ativamente como colaborador, leitor dentro da linguagem da obra. Para Samira Chalhoub, portanto, a modernidade, ao desacralizar a obra de arte e ao incorporar o público como um agente criativo lado a lado com o autor, abriu o espaço para a metalinguagem. As observações da professora fazem todo sentido, mas é justo lembrarmos também que a metalinguagem sempre esteve presente ao longo da história da literatura e da história da arte de modo geral. No século XIX, por exemplo, como tantos outros, o poeta Olavo Bilac se dedicou à reflexão metalinguística. Embora ele tenha sido o defensor da tese de que o poema não deve revelar ao leitor os andaimes do edifício, ou seja, os esforços criativos, ele fez isso muitas vezes. Em seu famoso poema Profissão de Fé, por exemplo, ele compara o poeta a um ourives no ato de criar a sua joia. Ele diz: invejo o ourives quando escrevo. Imito o amor com que ele, em ouro, o alto relevo faz de uma flor. Quero que a estrofe cristalina, dobrada ao jeito do ourives, saia da oficina sem um defeito. Porque o escrever tanta perícia, tanta requer, que ofício tal nem há notícia de outro qualquer. Antes de Bilac,
muitos outros já haviam feito abordagens metalinguísticas. No século XVII, o famoso pintor espanhol Diego Velázquez, em uma tela célebre na história da arte chamada As Meninas, retratou-se a si mesmo no ato de criação da própria tela que o público contempla. Então, humor, reflexão sobre o fazer poético, cumplicidade com o público, enfim, uma série de surpresas podem ser trazidas por esse recurso da metalinguagem. Como tantas outras na língua portuguesa, a palavra metalinguagem tem origem no grego. O prefixo meta indica transcendência, algo que está além, que está depois. Mas o que é esse objeto transcendente que a metalinguagem revela? Talvez seja a língua além da sua reles funcionalidade. Para nós, profissionais da área de letras e estudiosos da comunicação, da leitura e da escrita, a metalinguagem é uma necessidade de nosso trabalho, já que ela é, ao mesmo tempo, nossa ferramenta de trabalho, nossa forma de expressão e também o nosso objeto de conhecimento, a linguagem. Não tem como nós escaparmos disso. É através de uma postura metalinguística que vamos poder refletir sobre os nossos atos comunicativos e assim trabalhar sobre a nossa leitura e a nossa escrita e, fundamentalmente, sobre a nossa atuação como usuários do idioma e da linguagem de forma geral. Sendo assim, abracemos essa ideia nesse caminho que é de investigação e também de deleite. Muito obrigado pela companhia e até a próxima conversa.